Bem-vindos a mais uma aula de Engenharia de Requisitos. E nesta aula será apresentado de forma prática como construir um diagrama de atividades UML a partir de um cenário simples, identificando as atividades e decisões para representar um processo dentro de um sistema ou organização. Para acompanhar a aula, você precisará de uma ferramenta de modelagem UML, como o Asta Community ou outra da sua preferência. Antes de começar, precisamos responder a seguinte questão: o que é um diagrama de atividades? Esse diagrama representa o fluxo de atividades ou ações em um processo, mostra decisões, paralelismos e condições. O foco está no comportamento e lógica de execução e não na estrutura. Um exemplo de uso seria o fluxo de login em um sistema, compras online, atendimento ao cliente, etc. Esse é um dos diagramas da UML. Vejamos os principais símbolos utilizados. O nó inicial, que é um círculo preenchido, indica o início do fluxo. Os retângulos modelam ações que representam tarefas executadas. O losango é o símbolo de decisão, que tem uma entrada e múltiplas saídas, servindo para modelar a escolha entre caminhos. A mesclagem é um nó de controle que reúne múltiplos fluxos alternativos de entrada, derivados de um nó de decisão, para gerar um único fluxo de saída. A bifurcação divide um único fluxo de atividade em duas atividades simultâneas. A junção, que combina duas atividades simultâneas e as reintroduz em um fluxo no qual apenas uma atividade ocorre por vez. Conector, ou fluxo de controle, que indica a sequência das ações, e o nó final, que indica o fim dos fluxos. Para essa tarefa de modelagem, considere a seguinte situação-problema. O dono de uma lanchonete de pequeno porte em Alegre deseja informatizar parte do processo de atendimento em seu estabelecimento. Para isso, uma empresa de desenvolvimento de software foi contratada e o processo de levantamento de requisitos teve início. Em uma entrevista com o stakeholder, que é um funcionário da lanchonete que trabalha no atendimento, a descrição em alto nível apresentada a seguir foi registrada. Olha, hoje a gente faz tudo de forma bem simples, tudo manual mesmo. O cliente chega, fala o que quer pedir e o atendente anota tudo num bloquinho de papel. Depois ele soma o valor na calculadora para dizer quanto deu. Aí o cliente escolhe como vai pagar. Se for no cartão, o atendente passa na maquininha. Se for em dinheiro, ele confere o valor e entrega o troco na hora. Quando o pagamento está certo, o pedido é levado para o pessoal que prepara, que começa a fazer tudo ali na cozinha. Assim que o pedido ficar pronto, o atendente entrega para o cliente e aí termina o atendimento. É basicamente assim que funciona hoje. A partir dessa descrição, os analistas então elaboraram um modelo do processo para servir de base na criação de um diagrama de atividades, considerando como seria o atendimento dos pedidos por meio de um sistema informatizado. E esse é o modelo semi-estruturado para o processo de pedido de lanche. O cliente faz o pedido, o atendente registra o pedido, o sistema calcula o valor, o cliente escolhe o método de pagamento, se for cartão, o pagamento é processado, se for dinheiro, o troco é fornecido, o pedido é preparado e entregue. O processo termina. E para criar o diagrama será seguido um processo com 4 etapas. A primeira delas consiste em identificar as atividades a partir dos passos do processo modelado. Do lado esquerdo temos os passos e do lado direito a atividade identificada. Para cliente faz pedido, fazer pedido é a atividade correspondente. Atendente registra o pedido, registrar pedido. Sistema calcula o valor, calcular valor. E assim por diante. Temos então todas as atividades que deverão existir no nosso diagrama listadas do lado direito dessa tabela. Na etapa 2, vamos definir o fluxo do processo. O fluxo principal consiste do início, fazer pedido, registrar pedido, calcular valor e escolher pagamento. Os fluxos alternativos são, se o pagamento for cartão, processar pagamento, se não, fornecer troco. E o encerramento consiste das atividades preparar o pedido e entregar o pedido. Na etapa 3, criaremos o diagrama de atividades usando a ferramenta de modelagem. Utilizando aqui o Asta Community, escolhemos a criação de um diagrama de atividades, Activity Diagram, e nele
Inseriremos cada componente do modelo a partir do menu de itens que fica na barra horizontal logo acima do diagrama. E para criar o diagrama, basta inserir e relacionar os componentes necessários para modelar o fluxo do processo que representamos anteriormente. Nele colocaremos o nó de início, as atividades, os comportamentos condicionais e paralelos e o nó de finalização. No nosso diagrama não existe comportamento paralelo, então não usaremos esse componente. Para indicar a guarda de um fluxo que sai de uma decisão, selecione o fluxo de controle e vá ao painel à esquerda da interface, onde há um quadro para preenchimento da guarda, e digite a condição associada a esta guarda. Faça o mesmo para todos os fluxos de controle que exigem uma guarda. Uma guarda é uma condição associada àquele fluxo de controle. Para traçar fluxos de controle com curvas em 90 graus, basta selecionar no menu de itens a linha onde tem uma seta apontando para baixo e escolher a representação de um ângulo de 90 graus. Às vezes, esse tipo de curva cria um diagrama mais organizado, com uma estética melhor e mais fácil de ler. Temos assim o diagrama criado a partir das atividades representadas para o processo. O layout do diagrama pode variar, mas o importante é mantê-lo mais simples possível para facilitar a leitura e a compreensão. Por fim, na quarta etapa, validaremos o diagrama. Temos que verificar se existe um início e um fim definidos, se todas as ações estão conectadas, há decisões claras com pelo menos dois caminhos, o fluxo é lógico e compreensível. A conferência dessas questões ajuda a verificar problemas típicos em diagramas de atividades. Para finalizar a aula, vamos discutir algumas questões envolvidas nesse tipo de modelo. Primeiramente, as partes mais difíceis de serem elaboradas. Normalmente, os estudantes acham mais fácil representar as ações sequenciais, porque elas seguem uma lógica linear: fazer pedido, registrar pedido, calcular valor. A parte mais confusa costuma ser a modelagem das decisões e dos fluxos alternativos, como o momento em que o cliente escolhe o método de pagamento. Alguns estudantes também podem ter dificuldade em fechar corretamente os fluxos após decisões paralelas, por exemplo, garantir que todos os caminhos levam ao mesmo fim. Entre os erros mais comuns em diagramas de atividades, temos ausência de nó inicial ou nó final, fluxo sem começo ou sem término, indicado como exemplo aí no esquema número 1, ao lado direito do slide. Atividades desconectadas, sem fluxo contínuo entre elas, como no exemplo 2 do esquema à direita do slide. Decisões sem condições claras ou com apenas um caminho de saída, como no exemplo 3 aí do esquema ao lado, em que falta uma saída e não há a condição de guarda na saída que foi indicada. Falta de clareza nos nomes das atividades, usando frases vagas, exemplo, registrar em vez de registrar pedido, ou calcular, elaborar, como está indicado no exemplo do esquema 4 ao lado. E mistura de papéis ou responsabilidades quando o diagrama tenta representar quem faz o que em vez de focar nas atividades em si. E esse diagrama pode ajudar de várias formas no processo de desenvolvimento de um sistema real, como ajudar na compreensão do comportamento esperado do sistema antes da codificação, porque ajuda a entender a sequência lógica de atividades. Serve como documentação visual para os analistas, desenvolvedores e clientes, facilitando a comunicação entre todos. Permite identificar pontos críticos do processo, como decisões, exceções ou tarefas paralelas. Garante que todas as etapas do processo estejam mapeadas, reduzindo ambiguidades, e pode orientar a criação de fluxos de controle no código, especialmente em métodos ou funções que tratam processos complexos. Com isso, encerramos essa aula e aguardo vocês em uma próxima aula de engenharia de requisitos.